Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem um apelo um pouco mais educacional, fica nessa categoria, onde a gente troca uma ideia, às vezes analisando o mercado externo, às vezes olhando para o mercado doméstico. No caso, hoje nós vamos para a nossa análise de cenário número 64. Isso porque esse banco aí, o Silicon Valley Bank, ele, desde a semana passada, entrou para as manchetes por conta de uma possibilidade de insolvência. As pessoas recorreram ao banco, não puderam fazer os seus saques e o governo americano, então, acabou por fazer uma intervenção. No caso particular aqui da carteira do canal, nós temos bancos na nossa carteira desde o início do ano. Nós vimos conversando aqui. E por conta de mudanças de governo, uma outra filosofia de condução da economia, nós entendíamos que alguns setores se ajustavam mais ao método que nós aplicamos no canal. Então nós fomos mais para a linha das elétricas, bancos e também companhias de seguro. Então, como bancos faz parte da nossa carteira, nada mais natural que a gente comente um pouco sobre o que aconteceu com o SVB e que impactos isso pode ter para os bancos do Brasil. Não é o nosso objetivo nos aprofundarmos sobre a questão, mas apenas trazer a título de conhecimento de uma forma que a gente possa eventualmente considerar didática e, entendendo, que nós possamos ver as consequências disso sobre os bancos aqui do nosso, atualmente eu não estou no Brasil, mas do nosso país, o Brasil. Então, o que acontece com o SVB foi o seguinte: ele fazia captação, principalmente de empresas, mas ele fazia empréstimos para as startups. Então esse é o fundamento do SVB. O que ocorre é que, com o recurso que ele tinha captado, ele foi ao mercado americano e comprou títulos do governo americano. Os títulos do governo americano são como os nossos, aqui eles têm marcação a mercado. Para que você possa entender, é o seguinte: caso os juros não aumentem, ele anda mais rápido, ou até, vamos dizer o seguinte, se os juros diminuírem, ele anda mais rápido na direção do que ele pretende pagar de prêmio. Ou de juros. Se os juros aumentarem, então ele vai começar a andar mais lento. E para isso, você vai, quando se olha o recurso disponível, se você quiser vender no momento aquele título, porque ele acaba se desvalorizando, ele vai estar abaixo do valor que você comprou. Então, foi isso que aconteceu. Quando as pessoas começaram a recorrer ao banco para retirar o recurso, o banco acabou ficando sem caixa para fazer a devolução dos recursos que foram emprestados às pessoas. E é daí que vem toda a quebra. Esse é o strike que ocorreu assim de uma forma bem geral. A gente às vezes precisa entender que daí, no caso, o sistema brasileiro, ele não é parecido com o americano. Tem umas semelhanças, guarda algumas semelhanças, mas, por exemplo, eles não têm lá um dispositivo que nós temos aqui, que se chama o CDI. Por exemplo, quando você empresta o dinheiro para o banco, ou se você compra títulos do banco, os certificados de depósito bancário, o CDB, ele está vinculado com o CDI, que é um certificado de depósito interbancário, que é quando o banco ele pega dentro da rede bancária, eles fazem trocas de empréstimo para que no final do dia as contas fiquem dentro do equilíbrio que eles entendem que é o mais ajustado, normalmente próximo do zero. Então, tem esse dispositivo antes, que não está atrelado ao mercado, ele está, na verdade, atrelado com a taxa básica de juros da nossa economia, que é a Selic, 0,1% abaixo. Então, se a Selic está a 13,75, o CDI está ali a 13,65, que a gente chama isso de Selic over, que é diferente da Selic do Banco Central, que é essa de 13,75, que é a Selic meta. Mas, de alguma forma, no mercado como um todo, embora não diretamente no sistema bancário, evidentemente que isso traz impacto, porque existem algumas vinculações assim, de humores entre o nosso mercado e o mercado americano, que é a maior bolsa de valores do planeta. E é lógico que, em decorrência disso, as notícias que começam a acontecer nos Estados Unidos, elas têm um espectro negativo. Então, por exemplo, se nós formos aqui nessa Gavecal,
Veja aqui o que a manchete chama é para o seguinte, que SVB pode não estar sozinho. Essa aqui é uma notícia do dia 10 de março de 2023 e tem toda uma consideração do que pode estar acontecendo com outros bancos em situação similar. Neste site aqui, da Markets Insider, note que a manchete deles é bastante interessante, porque eles consideram outros bancos que estejam em situação potencial muito parecida com a do SVB. E aí eles usam um indicador aqui, do qual eu não tenho muito domínio, mas foi utilizado para fazer essa classificação, que é esse AOCI aqui. Nessa reportagem, lá em cima, ele faz toda uma explicação do que é esse AOCI, que é mais ou menos essa relação entre o que o banco capta e o que ele empresta. E assim, a reportagem vai listar outros 20 bancos que estão numa condição muito parecida com a do SVB. Então, podendo aí acabar num efeito dominó lá no sistema americano. Mas nem tudo é notícia ruim. Então, no dia de hoje é dia 13 de março de 2023, aqui no Bloomberg Linha, você vai encontrar essa reportagem aqui, que EUA, os Estados Unidos, anunciam resgate a clientes do SVB para evitar a crise sistêmica. Então, agora o governo está entrando em campo exatamente para poder fazer essa cobertura. Veja que vai limitar os saques, aqui é 250 mil dólares, mas é porque eles têm esse FDIC, que é parecido com o nosso Fundo do Garantidor de Crédito, o FGC aqui no Brasil. E no caso do Brasil, então a gente tem um lastro antes da questão da insolvência do banco, que é decorrente justamente destes certificados de depósitos interbancários, que isso dá uma pré-garantia antes de que o banco ele acabe não tendo valores suficientes para quando os seus clientes buscam fazer os saques. Mas e como é que isso acontece? Eu recomendo, para ter um entendimento bem, eu achei muito consistente, esse vídeo aqui, que é do canal da Brasil Paralelo, é uma entrevista com o economista Hélio Beltrão. Então ele fala aqui o papel do Banco Central dentro da economia brasileira, que é, na verdade, a nossa autoridade monetária. O que acontece aqui, ao descrever o processo da necessidade ou não do Banco Central, se ele tem que ter intervenção ou não, mas tem um trecho aqui que eu achei muito interessante, eu não vou, na verdade, passar ele aqui, vou deixar aberto para que você vá lá e consulte, conforme o seu interesse, que é o seguinte. Contando a história no vídeo, nos anos 80, houve a quebra do Citibank. O Citibank quebrou porque os clientes correram ao banco para fazer os seus saques e o banco não tinha o recurso disponível para entrega. Aqui você vai entender a lógica de todo esse processo. E, se eu não me engano, era entre 3% e 4% do total que era necessário, e o banco, se tivesse 5%, não teria quebrado. Com isso, a partir dos Estados Unidos, por conta desse fato específico, é que se criou um índice para que pelo menos o banco tivesse a capacidade de entregar recursos toda vez que os clientes fossem buscar o seu dinheiro, que é o índice Basileia. Lembra que a gente sempre olha aqui no canal. Esse índice de Basileia, que foi estabelecido lá atrás, nos anos 80, era de 30%. E se você for ver essa entrevista que é feita com o Hélio Beltrão, hoje os bancos no mundo eles estão em 7%. Vamos dar uma olhada como é que estava o SVB? Aí eu busquei esse documento aqui, que é justamente a padronização do índice Basileia, aqui ele já está falando até no nível 3, mas se eu não me engano está lá na página 7, vamos dar um pulinho aqui para a gente dar uma olhada, bem aqui embaixo. Note que nesse canto aqui, que é o banco propriamente dito, veja que o índice Basileia dele em 8%, um pouquinho acima de 8%. Os bancos aqui do Brasil, quando nós procuramos, aliás, é uma imposição do Banco Central, que seja, no mínimo, 11%. Então é bem acima do que dispunha o SVB.
E aí, que tem uma outra consistência, veja que nós estamos falando do nível 3, os nossos bancos, quando começam a subir de nível, se você pegar ali o Banrisul, está batendo 16, Banco do Brasil 15, então é quase o dobro do índice Basileia do SVB. Consequentemente, então existe um lastro de segurança um pouco maior aqui no Brasil. E embora se considere, né, que isso aí seja a metade do recomendado dos 30%, já por decorrência da quebra do Citibank. Quando eu vou fazer minha reserva, as minhas reservas de emergência ou até reserva de oportunidade, eu sempre vou nesse site aqui, ó, do Banco Data. Eu acho interessante porque ele vai mostrar para você várias coisas. Entre essas coisas, veja aqui, ó, o índice de Basileia. Veja que no caso do Banrisul, se você for investir no Banrisul, conforme eu disse, está ali na casa dos 16%. Você consulta o banco e verifica várias questões dele. Um deles assim, é o índice de mobilização, que é interessante, como veio o lucro líquido do banco. Tem muitos aqui que acabam no prejuízo. E se vale a pena você colocar o seu dinheiro lá na renda fixa, em função de, às vezes, você procura juros maiores, como, por exemplo, quer ver uma coisa? Os clientes que investiram aqui, ó, na Portocred Financeira. Dê uma olhada aqui no índice Basileia. Veja que de 4,3%. Justamente ele já sofreu intervenção, né, do Banco Central, e é um dos bancos que vai ser decretada a falência. Se as pessoas forem correr a Portocred para retirar seu recurso e for acima de 4%, veja que ela não tem condições de fazer esse pagamento e, consequentemente, vai acabar na insolvência, por isso sofreu intervenção do Banco Central. Além disso, dê uma olhada aqui no ano de 2022, pelo menos na parte parcial, e aqui é reportado o lucro líquido da companhia, veja que ela está aqui fechando no prejuízo. Então são essas olhadas que a gente precisa ter para proteger nosso patrimônio, para verificar a condição de saúde dos bancos onde nós investimos. Um outro aspecto que torna, pelo menos, a quebra mais difícil é exatamente a questão das pessoas não terem uma disposição muito grande de sacar dinheiro, até porque eventualmente são grandes volumes, uma vez que não vale a pena se colocar esses volumes embaixo do colchão, justamente pela perda que se tem num país inflacionário como é o Brasil. Aí, neste caso, o que normalmente se faz? Se transfere para outro banco. E aí, por conta do sistema esse que faz a gestão do certificado de depósito interbancário, o nosso sistema acaba todo de novo vindo a se acomodar. Por isso que para quebrar o banco no Brasil, hoje em dia é muito mais difícil, porque os lastros são bem mais consistentes. Ao tempo desse vídeo, o Ibovespa já tinha descido aqui na linha dos 102 mil pontos. Nesse momento ele está sendo negociado a 103.673, com uma leve alta de 0,06%. Provavelmente, isso aí também por consequência dessas notícias aí que nós vimos em relação ao sistema bancário americano. Mas o processo, como toda leitura, toda que nós fizemos do mercado, ainda é de caráter, vamos dizer assim, recessivo. E isso vai gerar uma pressão ainda sobre o Ibovespa, na nossa visão, não quer dizer que a gente esteja certo sobre isso, e que vai fazer com que muitas ações acabem vindo a se oferecer. Mas com o tempo a gente conversa mais sobre esse assunto. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado nessa exposição de como é o sistema financeiro, o sistema bancário brasileiro e como ele se difere do sistema americano e o quanto ele é mais consolidado. De forma que com essas informações, me parece assim ser suficiente para que você, dentro da sua tática de investimento, você possa ir na direção das suas melhores decisões. E eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.